Bom, vamos lá, pessoal. Vou falar rapidamente sobre mim, agora vocês já sabem, já estou exposto aqui a toda a vergonha. Então, eu sou advogado já desde 1994, eu sou formado. São 22 anos como advogado, com mais 5 de profissão, mais de um quarto de século lidando nos tribunais, sofrendo junto com juízes, advogados, promotores, etc. e tal, mas é uma paixão, é e vai ser, é um negócio que eu não consigo largar. Já fiz 2 pós-graduações, uma em Direito Civil e Processual Civil pela Salesianos e outra em Direito Contratual pela PUC de São Paulo. E não tenho ainda a disposição da Maria para fazer mais uma nova faculdade, mas a gente não para de estudar e realmente é uma paixão. A advocacia é uma paixão para mim. O escritório Bisker e Vicenzotto, a gente já formou essa parceria aí já há mais de 10 anos que eu estou junto com o Alfredo, que vocês já conhecem muito bem. A gente se especializou nessa parte de assessoria e consultoria com foco primordial na área de direito do trabalho, da relação do direito do trabalho. Então, a gente trabalha desde os conflitos individuais com os funcionários, as relações. Eu falo isso para vocês naqueles meus 60 segundos, como é que é a apresentação do escritório que a gente faz. A gente faz desde a pré-contratação, e eu vou falar um pouco para vocês, algumas pinceladas sobre a importância do contrato de trabalho para vocês hoje, que é onde nasce a relação com o funcionário, até a demissão e em problemas coletivos, até negociações com o sindicato, é a nossa área de atuação. Vamos lá, contrato de trabalho. A definição de contrato de trabalho, tá, é exatamente essa. É o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. E é exatamente aí, com esse termo abrangente, que mora toda a preocupação que o empregado tem em relação à relação que ele vai ter com o empregador. Quando você fala correspondente à relação de emprego, todo e qualquer direito ou obrigação que você queira dar ao seu empregado, exigir dele, e a recíproca também é a mesma, do que o empregado vai exigir da empresa, tem que constar do contrato de trabalho. Essa é a principal importância de um contrato de trabalho bem feito, e não como muitas empresas, normalmente aquelas de pequeno porte faz, e a maioria de nós fazemos com os nossos empregados domésticos, uma pura e simples anotação na carteira. A anotação na carteira, ela vai dar para você o início e o fim do contrato de trabalho. Como era regido esse contrato de trabalho, quais as obrigações que esse funcionário tinha ou não, se você não põe no papel, ela não existe. E aí ela depende, eventualmente, de uma prova a ser feita no futuro. E é nessa hora que o empresário reclama: ah, mas eu vou na Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho é protecionista. Será que ela é protecionista ou será que você deu a oportunidade para que a Justiça do Trabalho protegesse o teu empregado? Porque você tem os instrumentos para pôr no papel o que você quer do empregado. E depois você exige algo que não está por escrito. E é aí que normalmente nascem os problemas, principalmente os litigiosos, no campo do direito do trabalho. Rapidamente, falando para vocês a política anticorrupção, o nosso escritório, junto com o Mário da Quality, nós fomos convidados para ser membro da Comissão de Estudo Especial para o aconselhamento quanto à normatização e a gestão do compliance dessa política anticorrupção. Tá? A gente sabe que já tem uma lei federal que introduziu isso no país de uma maneira ainda abrangente, mas já é uma exigência das multinacionais, ela já é uma exigência das grandes empresas adotar essa política e exigir essa política dos seus funcionários. Dessa exigência nasce o mínimo, que é esse modelo de cláusula contratual. Eu estou colocando para vocês aqui, ela é extensa, depois quem quiser eu passo para vocês. Esse é o mínimo que as grandes empresas estão exigindo dos seus prestadores e dos seus funcionários para que conste expressamente e por escrito dentro do seu contrato de trabalho. Então vocês veem, ela é bem abrangente, que é assim, ó, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar. Quer dizer, ela é abrangente porque ela não pode dar margem para que você faça algo que não vai ser aceito dentro do padrão de compliance. Então é isso. Vou falar agora para vocês de uma coisa nova. Nova não só no mundo digital, mas nova também no mundo do direito do trabalho. Até o Marco compartilhou comigo aí uma matéria que saiu na Valor Econômico sobre isso. É uma grande preocupação. A questão é a seguinte: a empresa pode proibir seus funcionários de caçarem pokémons?
E aí eu peguei aqui um exemplo, saiu, tá? Isso aqui não é uma montagem, isso efetivamente existe isso aqui, isso é numa vara de trabalho de Curitiba, esse aviso proibido a captura de Pokémon na sala de audiência. Minha filha me viu, terminando essa apresentação, ela deu risada, ela tem 11 anos, ela falou, papai, mas isso é óbvio. Eu falei, filha, o que é óbvio para uns é absurdo para outros. Então, nessa linha, o que é óbvio para alguns, eu posso caçar Pokémon dentro da empresa? Não, é claro que você não pode. Para outros, mas por que não? A pergunta vem daqui. É razoável deixar que um funcionário fotografe as instalações da sua empresa, divulgando seus segredos e suas instalações? Porque o que a pessoa não pensa quando ela está lá simplesmente caçando um Pokémon dentro de uma área industrial como essa aqui, que eu peguei um exemplo para vocês, é a seguinte, junto com a foto do Pokémon, ele está divulgando as instalações da empresa. Junto com a foto do Pokémon que ele publica, cacei um Pikachu, ele está divulgando exatamente uma coisa que pode ser boa ou prejudicial para a empresa. Até uma área que nenhum concorrente teve acesso até hoje. Mas o funcionário está divulgando. E durante o trabalho? Isso aconteceu, isso aqui foi num canal de tempo nos Estados Unidos, tá? Isso aqui é captura de um vídeo que foi feito. Passou a mulher na frente do apresentador, ao vivo, caçando Pokémon. Fechou o tempo para ela. Fechou o tempo para ela. Não sei o que aconteceu, mas é fato que isso aqui foi pego e efetivamente aconteceu. E eu não sei se alguém alertou para ela, como minha filha pensou, papai, mas é óbvio que você não vai fazer isso durante o trabalho. Para ela, que não é nenhuma criança, não foi tão óbvio assim. Outra coisa. E acidentes? Posso caçar Pokémon no trilho do trem? Vocês estão vendo uma luz lá e provavelmente não é de alguém avisando que o trem está vindo. É o trem vindo. E ele está lá caçando Pokémon. A pergunta é, se isso é dentro do pátio de uma fábrica, a responsabilidade é de quem? A responsabilidade é da empresa. Cabe à empresa impedir esse tipo de situação, cabe à empresa coibir, vigiar e fazer com que isso não aconteça. Mas a grande preocupação é, havendo a previsão contratual, a empresa pode proceder à demissão do funcionário por justa causa. Sem a previsão contratual de uma política de uso de celular, de uma política de uso de computadores e uma política de uso de qualquer tipo de equipamento, a empresa pode até advertir, mas não pode aplicar uma demissão por justa causa, porque ela não avisou antes. Então, volto a dizer aquilo que eu disse no início. O que é óbvio para alguns, infelizmente, não é óbvio para todos os demais. Nessa matéria que saiu na Valor Econômico, já tem a notícia, a Volkswagen alemã já proibiu a utilização desse aplicativo nas suas dependências. Várias outras empresas no Brasil estão passando por isso. Tem uma matéria, inclusive, de alguns lugares em que estão pedindo, parece que tem o memorial no Japão, que é o memorial das vítimas de Hiroshima, já pediu para a empresa, para a Niantic, tirar o memorial de dentro desse espaço para que não tenha... No memorial de Auschwitz, na Polônia, tem inclusive um pedido para que os visitantes não caçem Pokémon lá dentro. Então, volto a dizer, eu repito mais uma vez, porque eu falo isso inclusive para os meus clientes, o que é óbvio para uns pode até ser absurdo para outros. Assim, quem vai caçar Pokémon no cemitério? Não sei, sempre tem gente que vai caçar Pokémon em algum lugar. Não. E para caçar na sua empresa ou não caçar na sua empresa, cabe a você determinar essa regra. Bom, vamos lá. Os diferenciais do nosso escritório, a gente tem um pronto atendimento pelos sócios ou os profissionais por nós indicados, parceiros e colaboradores. Todos nós damos acesso direto, o cliente tem acesso direto a nós, não é aquele esquema de você contrata com o sócio e fala com o júnior. Quando você contrata o sócio, você fala com o sócio e é com o sócio que você lida. O que vale aqui para os membros do BNI, vale também para os nossos clientes. Essa é a nossa política de trabalho. A gente promete e é a gente que entrega. Eu não terceirizo a obrigação para ninguém. A gente dá orientações claras, objetivas, adequadas ao cliente, goste ele ou não do que ele está ouvindo. A gente faz uma customização de relatórios para clientes, inclusive com padrão de normatização de auditoria. Sistema online de informações e orientações preventivas e processuais e o resultado que o cliente espera. Como referências, empresas de pequeno e médio porte e atividades que estejam em fase de reestruturação, com realocação, terceirização ou demissão de funcionários. Gatilho. Qualquer empresário que comente ou reclame com vocês problemas com os funcionários.
Aqui alguns clientes de vocês, nós temos alguns clientes aí com mais de 2.300 funcionários, tem clientes que estão conosco já há mais de 10 anos e é isso. Bom, gente, é isso, sem dúvidas, com C ou com S. Posso fazer uma pergunta? Peraí que eu Tem que levantar também? Não. Não, então, a questão do Pokémon que você falou, para você pode considerar a demissão, na verdade, é um assunto bem mais geral e um problema, eu acho, mais geral para os empresários. É a questão da justa causa, porque acontece que quando você quer proceder uma admissão, aí você já sabe que a pessoa vai dar a entrada na justiça e que muito provavelmente você vai perder, né? Porque tem, pelo menos esse aqui, por isso que eu estou perguntando especialista, né? E aí a primeira coisa que você ouve é assédio moral, essas coisas assim, né? Tem muito não sei se é um preconceito e tal, mas isso me deixa muitas vezes com muito medo. Tipo, como é que eu vou poder provar? Eu vendo o meu funcionário brincando de Pokémon ou fazendo outras coisas. Só um exemplo. Sim. Mas essa aqui é a minha maior preocupação. Como provar? Porque ele vai na justiça, eu não sou brasileiro, então, mas eu ouço as pessoas falando, ó, se o cara vai na justiça, você vai perder, porque o cara vai falar de assédio moral, não sei o que tal, e aí... Então, a questão é exatamente essa. Qual é a política da empresa em relação à conduta que você está querendo punir? Você avisou o funcionário que ele não podia fazer aquilo que você está dizendo agora que ele não pode? Você alertou ele desse tipo de situação? Está no papel, você está no contrato. Nós tivemos um caso no escritório, é um caso clássico, o funcionário disparou um e-mail com uma brincadeira pornográfica e ele foi disparar para o colega e por um equívoco o colega tinha o mesmo nome do supervisor dele, foi pro e-mail do supervisor. E o cara mandou diretamente para o RH e falou, cara, eu quero que aplique a justa causa. E nós fomos consultados. Cadê a política de conduta de uso de e-mail de vocês? Está aqui. O funcionário assinou, está aqui, tem o recibo de que ele recebeu. Está aqui dizendo que não pode ser usado para fins pessoais? Está. Está usado que não pode ser usado para nenhum tipo de fim político, para fins de jogos de azar, para fins de pornografia? Tá. Pode aplicar a justa causa. Nesse caso específico, a justa causa foi dada em primeira instância, o reclamante recorreu e perdeu em segunda instância, a justa causa foi mantida. Então a questão é assim, você pode dar a justa causa, mas não queira dar a justa causa para qualquer infração do empregado. Nem toda infração é punível com justa causa e nem você vai me ligar para mim. Fábio, eu estou com um problema assim, eu estou com um funcionário que não tem jeito. Você tem política? Não, então vamos adotar a política. Ah, mas eu quero mandar ele embora amanhã por justa causa. Você não vai mandar. Aí você vai querer mandar e vai reclamar da justiça. Então a questão é essa. Você não vai mandar, você vai se aconselhar. Vamos instituir uma política? Vamos. A partir de amanhã não pode mais caçar Pokémon, não pode mais usar o Facebook ou qualquer coisa do gênero. Institui a política e... Mas como é que prova que a pessoa está usando o Pokémon? Porque a pessoa mandou um e-mail, você tem como provar. O e-mail está lá, a pessoa recebeu o e-mail. Agora você viu que seu funcionário está ali caçando Pokémon. Você tem uma testemunha. Você tem uma testemunha. Aqui na Bela Cinta. Obrigado, gente.